Graça e paz, como você está? Tudo bem? Estamos mais uma vez aqui para a nossa pausa, para um café. Espero que você que já assistiu os 2 primeiros vídeos tenha gostado, tenha aprendido, assim como eu tenho aprendido também, porque não é porque eu estou falando aqui que eu não estou aprendendo. Estamos dividindo. Eu aprendo, divido com você. E se você quiser vir, comentar o que você tem achado, sinta-se à vontade. Hoje eu separei João 15, que foi uma palavra que meu esposo trouxe no domingo passado, na nossa igreja. E ela vai falar, depois de você ler, João 15, do primeiro verso até o verso 6. E aí, em resumo, Jesus vai estar falando que ele é a videira, o seu pai é o lavrador, e toda árvore que não dá fruto, ele corta. E aquela que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto ainda. E aí ele vai dizendo que nós precisamos estar nele, porque sem estarmos nele nós não podemos nada. E ele diz no verso 5 que ele é a videira, nós os ramos. E se alguém está em Cristo e Cristo está nessa pessoa, essa pessoa dá muito fruto. Depois você lê. Na minha versão aqui da Bíblia diz que ele dá muito fruto. Então ele não frutifica apenas. Porque o fruto pode ser pouco. Você pode dar fruto em uma estação apenas. Mas aqui está dizendo que essa pessoa, essa árvore, né? Ela dá muito fruto. E aí eu quero aplicar na minha vida e dividir com você. Primeiro é entendermos que Cristo é a videira e nós precisamos estar ligados nele, como ramos. Não somos autossuficientes, não podemos nada de nós mesmos, mas precisamos estar conectados nele, ligados na videira, para receber essa seiva que dá vida. Porque sem ele, sem estarmos nele, nós não podemos nada. E aí entender que quando estamos nele, nós damos muito frutos. Nós temos uma missão. Foi nos dada uma missão: ir, pregar e fazer discípulos. E quando a gente vai, prega e discipula, a gente começa a gerar ou frutificar. E não é pouco, a gente frutifica muito. É automático, né? Se eu me conecto em Cristo, cumpro o meu chamado de ir, de falar, estou conectado nele, recebendo o alimento que vem dele, automaticamente eu vou dar frutos. E aí, ontem, eu estava com meu esposo conversando, a gente tem um pé de fruta aqui em casa, não sei se você conhece, a gente aqui conhece como abil, uma frutinha amarela, que dá aquela colinha na boca, quando a gente come. E ele estava me dividindo comigo, né? Que ele estava olhando para a árvore e estava colhendo alguns frutos, e em alguns momentos ele tinha que bater, quebrar algum galho para poder pegar. E ele ficou meditando que aquela árvore que estava dando na sua estação própria, que tem a estação para frutificar, na sua estação própria, frutos, estava me dando o alimento e ao mesmo tempo sendo machucada. Para me dar o alimento, ela levou uma pedrada, ou uma paulada, ou teve um galho machucado para alimentar alguém. Você consegue entender? Eu e você somos esses ramos que frutificam. E quando a gente frutifica, que a gente vai alimentar alguém com esse fruto que a gente tem produzido, muitas vezes nós vamos ser feridos, magoados, não compreendidos, lágrimas vão rolar, mas tudo isso é por causa do fruto que você carrega. Se você não carregar fruto nenhum, alguém vai dizer assim: ocupe inutilmente a terra, essa árvore, porque ela não frutifica e foi feita para dar fruto. Se você dá fruto ruim, alguém vai olhar para você e vai dizer assim: está ocupando a terra inutilmente, porque frutifica e ninguém consegue comer. E se você dá um fruto bom, alguém vai olhar e vai dizer: vamos lá colher do fruto? Pega pau, pega pedra, sobe no pé, corta um galho, vamos catar. Então você consegue entender que de qualquer forma você vai ser avaliado negativamente, quando não produz ou produz algo ruim,
e positivamente quando produz algo bom. Mas até quando você produz um algo bom, você vai sofrer consequências. E aí você precisa entender se as consequências que você tem sofrido hoje são consequências de ser uma árvore infrutífera, de ser uma árvore que produz frutos que não alimenta ninguém, porque não é possível se alimentar daquilo que você produz, ou se você é uma árvore que produz frutos bons, que alimentam pessoas, mas que para alimentar pessoas é preciso muitas vezes ser machucado. Se você está nessa terceira classe, fica tranquilo, sabe por quê? Você está conectado em Cristo. E aí no verso 7, diz assim: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, ou seja, se nós estivermos conectados com Ele, frutificando para Ele, Jesus diz assim, ó: vocês vão pedir tudo o que quiserdes, e vos será feito. Para que isso aconteça, eu pedir e receber da parte do meu Deus, eu preciso estar conectado. Eu preciso ter frutos bons. Então, eu separei essa palavra, essa importância de nós fazermos uma autoanálise nessa pausa de hoje. Olha para a sua vida e vê que árvore você tem sido no reino. Frutífera, com frutos bons? Frutífera, com fruto que não dá para comer? Aquela que frutifica em uma estação sim, a outra já não quer frutificar? Ou é aquela que não adianta adubar, fazer nada, que não dá fruto? Essa é a noite de despertar. Eu oro ao Senhor para que você seja uma árvore frutífera. E se por acaso você que está ouvindo essa mensagem, ao fazer uma análise da sua vida, percebeu que o seu fruto não tem sido bom, ou que sequer você tem gerado frutos, eu peço a Deus que essa seja uma noite de posicionamento, de entendimento para a tua vida. Que você possa abraçar essa palavra e a partir de agora se posicionar com Deus, porque Ele pode, através do Espírito Santo, tratar essa terra na qual essa árvore foi plantada. E ao invés de cortá-la de vez, tratá-la para que ela passe a frutificar. Fique com Deus. Essa foi a nossa pausa para um café.